Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, sábado 31 de agosto, hoje é comemorado o Dia da Nutricionista. E o Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Iniximbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, mesa de áudio, vídeos e redes sociais, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós renovamos aqui nosso boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. E fechando o nosso mês do folclore, hoje trazemos mais uma vez este tema com o intuito de resgatar a essência da nossa cultura itapetiningana. Lembrando que durante todo este mês de agosto celebramos as lendas e histórias que moldaram a identidade cultural de nossa cidade. E no programa de hoje falaremos sobre uma obra que promete reacender essas memórias nas telonas, né? Que é o curta-metragem O Resgate da Lenda. Esse projeto, liderado pelo cineasta itapetiningano Alexandre Canda, traz de volta as lendas urbanas de Itapetininga, preservando e celebrando nossa rica herança cultural. Para conversar sobre o filme e sua importância, teremos conosco hoje o próprio Alexandre Canda, diretor do curta, e o talentoso ator Fábio Jureira, que participa desta incrível produção. Então, preparem-se para mais uma viagem ao passado, onde o imaginário se mistura com a realidade e nossas tradições ganham vida novamente. Vamos juntos resgatar essas histórias que fazem parte de quem somos. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Aí, como foi anunciado, já está aqui em nossos estúdios o Alexandre Canda, ele que é então diretor aí do curta-metragem sobre as lendas de Itapetininga. Então, muito boa tarde, Canda, prazer tê-lo aqui conosco. E como surgiu a ideia de transformar as lendas urbanas de Itapetininga em um curta-metragem? Boa tarde, Antônio, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Transformar essas lendas de Itapetininga num filme, eu acho que é um desejo nosso aqui, de não só meu, mas de algumas pessoas aqui da cidade que já vinham há tempos vendo que as nossas histórias, as nossas raízes, né, a boa história lá do Raimundão, né, o famoso Raimundão, a história da mulher de branco, a gente tem aqui a Cobra da Matriz, a grande Cobra da Matriz, são histórias que eu ouvia muito quando criança, né, eu nascido e criado em Itapetininga, e pela minha avó, inclusive, morando com ela, vivendo sempre lá ao lado dela, sempre ouvi essas histórias quando criança, e não em tom de fantasia, mas muito em tom de aconteceu ali no bairro, aconteceu algum dia, né? Então, era uma coisa muito viva na infância, e que a gente foi vendo cada vez menos isso
isso ser falado, isso ser passado aí para as gerações mais novas. Então, de repente, quando eu me encontrei lá com outros produtores aqui da cidade, né, o Edwin Taves, o Daniel Ribeiro, o Du Jacob, a Geice Moraes, a gente, para produzir ali um projeto para ali Paulo Gustavo, aqui da cidade de Itapetininga, no ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente falou, então, que tal falarmos sobre o folclore de Itapetininga? E assim a gente resolveu começar esse projeto. Legal. Agora, o que o inspirou a abordar esse tema, né, tão palpitante que é o nosso folclore local, especialmente após a sua viagem ao Pará? Pois é, ali em novembro do ano passado, eu fui lá para o Pará, né? Estava numa viagem a trabalho para o Pará. E naquela semana que eu fiquei lá, nos bares, nos restaurantes, você via nas paredes o folclore ali, né? Então você via a boiúna, você via ali o curupira, muito do nosso folclore, o boitatá, retratado não só nas paredes dos lugares, como também nas músicas que tocavam, nas camisetas, enfim, uma história, uma lenda muito viva, né? E isso me tocou de uma certa forma, pensando, e as nossas lendas, onde elas estão, né? E eu já voltei então para Itapetininga, e era exatamente a época de inscrição do projeto da Paulo Gustavo. Já voltei com essa vontade de realmente fazer um filme sobre as lendas, mas um filme de ficção dessa vez, né? Tá. E não um filme mais um documentário, algo assim, mas algo que fosse uma fantasia mesmo, que colocasse todo mundo de volta naquele mundo, naquele universo do folclore. Por isso a gente resolveu fazer um curta-metragem de ficção para abordar esse tema. Legal. E como é que foi o processo de pesquisa para o desenvolvimento do roteiro do filme? Então, para o roteiro do filme, a gente tinha muito pouco documentado, vamos dizer assim, sobre essas lendas aqui na cidade, né? Então, mas tinha uma obra muito importante aqui na cidade, que é a Lendas de Itapetininga e Região, né, da Maria Nunes da Costa Menck e Luciane Camargo. Elas fazem um trabalho incrível há anos, que são juntar relatos das lendas aqui de Itapetininga e Região. E ali nós fomos acompanhando como essa história do Raimundão, por exemplo, acho que é a nossa lenda mais forte aqui em Itapetininga, como ela aparecia em vários bairros daqui da região, né? E não só aquele clássico Raimundão no Mato Seco e tal. E também outras lendas, como a cobra da matriz, a lenda da mulher de branco que anda pela praça ali assustando as pessoas na madrugada, lendas do trem fantasma, outras lendas que a gente nem tinha ouvido falar. A gente foi reunindo, eu com o roteirista, o André Pacano, aqui também da região, ali de São Miguel Arcanjo. A gente foi reunindo essas lendas e construindo uma história em volta de um personagem, que seria o nosso protagonista Tunico. Em volta dele, essa lenda e o resgate dessas lendas, né? Legal. E como é que foi a colaboração com o roteirista André Pacano na construção da narrativa? Então, o André, ele já um amigo de muitos anos, né? A gente estudou junto aqui em Itapetininga, na escola. Fomos fazer faculdade juntos, fizemos rádio e TV lá em Bauru, na Unesp. Durante 4 anos, a gente chegou a morar em República junto, então a gente já tinha uma parceria de muitos anos, né? E após, assim, já mais de 10 anos que estamos formados, foi uma chance de retomarmos um projeto juntos e deu muito certo. A gente sentou, começou a criar essa história. E logo antes mesmo do projeto ser aprovado, a gente criou uma sinopse, mandou, e acredito que teve muita força esse mundo, o universo que nós criamos dessas lendas, né? Pois é. O Pacano, como é que foi a escolha do elenco e o que você pode nos contar sobre os atores que participaram? Tá, a escolha das lendas, eu acho que nós tínhamos aqui muitas lendas muito boas, né? Como essa história do Raimundão, por exemplo, eu queria muito trazer esse personagem, porque até o meu bisavô, vamos dizer, o seu Luiz Martins Siqueira, muitos anos atrás, ele me contava que ele saía atrás do ouro do Raimundão, né? Quando era criança. Pois é, rapaz, verdade. Tinha isso mesmo. Tinha, né? O pessoal saía atrás mesmo lá do ouro do Raimundão. E eu falei, não, a gente precisa trazer essa história desse tesouro, né? Que tem essa lenda tão forte aqui. Então, eu acho que essa era a principal, né? E outras que nos chamavam muita atenção também era, por exemplo, a cobra grande da matriz, que tem ali a história que dorme uma cobra gigantesca embaixo da cidade, que se ela acordar vai destruir a cidade inteira. Só que isso nos chamou muita atenção porque não era uma lenda só aqui em Itapetininga,
mas em Itapeva, né, ali em Araraquara. Daí você vai lá em Belém do Pará mesmo, dizem que embaixo lá da Sé, da Igreja da Sé lá de Belém, também tem essa cobra adormecida. Então a gente viu que era uma lenda que era muito forte em várias cidades, então também não pôde ficar de fora, né? Além até uma participação especial, eu diria, da famosa loira do banheiro, que essa todo mundo conhece. Essa eu vivi essa fase, hein? E essa fez parte também das escolhas do filme. Que bom. Agora, o curta-metragem foi filmado em diversas locações de Itapetininga. Qual delas você acredita que terá, assim, maior impacto visual no filme? Eu acho que a premissa da nossa equipe foi mostrar Itapetininga, trazer um cinema para cá mesmo, né? Mostrar aqui um cenário possível. Então a gente trouxe equipes para cá, trouxe câmera de cinema para cá, para mostrar a nossa cidade, né? Com esse impacto visual que ela tem. Então, de alguns lugares que nos serviu de locação, a própria antiga Casa da Criança, ali desativada, né, do Lar São Vicente de Paula, serviu como orfanato para o nosso protagonista, mas também outros lugares como ali a antiga estação da FEPASA, lá onde guardavam os trens, lá a oficina de trens, ela funcionou também como um submundo misterioso que vai ser transformado na pós-produção. Mas eu acho que o principal é a Praça da Matriz. Afinal, a cobra dorme embaixo. Ali está a cabeça dela, né? Ali está a cabeça. Então, tanto como na narrativa, na história, a Praça da Matriz aparece, como também no filme. Então, nós um dia ali fizemos um certo barulho, paramos aquela praça inteira com refletores e câmera e atores e aquela coisa toda que aconteceu ali na Praça da Matriz. Quem viu já ficou surpreso e querendo saber o que estava acontecendo, né? Que bom, rapaz. Você sabe que eu estou muito curioso de assistir esse curta aí a respeito das lendas de Itapetininga. Agora, em relação às suas expectativas, quais são as expectativas em relação à estreia do filme e quando deve acontecer? Bom, a estreia do filme está sendo programada aí para comemoração do aniversário da cidade. No dia 5 de novembro, a gente já deve fazer uma grande estreia e durante todo o mês de novembro fazer exibições para divulgar isso na cidade mesmo, não só aqui no centro, na região do centro, mas também nas periferias, nas escolas, para mostrar e, de fato, resgatar essas lendas. O nosso objetivo é que, a partir de novembro, a cidade inteira volte a falar do Raimundão. Sim, sim, claro. Agora, o filme será apresentado em festivais de cinema, né? Qual que é a importância de levar o folclore itapetiningano para além das nossas fronteiras? Bom, é muito importante porque esse é o objetivo de um filme, né? Quando a gente faz a diferença de você fazer uma reportagem sobre isso ou fazer um vídeo para a internet sobre isso, quando você faz um vídeo, um filme mesmo, né, de cinema para isso, o objetivo é que ele seja distribuído, né, que ele passe em outros lugares, que ele leve essa mensagem adiante. Então, com isso, em 2025, nós vamos ficar rodando festivais e mostras, né, tem mostras e festivais aí muito voltados para filmes de terror infantil ou filmes com essa temática mais infantil, de fantasia. E nós vamos passar aí um ano, então, rodando festivais nacionais e internacionais, né? Como o filme foi aqui gravado com uma câmera de cinema mesmo, nós vamos ter uma cópia do mais alto padrão mesmo, de qualidade, e isso vai fazer com que ele possa participar de todos os festivais, basicamente, que tem de curta-metragem hoje no Brasil e no mundo, né? Que bom, vai ser um sucesso, né? Pelo menos é o que nós torcemos, né? Para que seja. Agora, para finalizar, Alexandre, daqui a pouco, claro, você volta no último bloco ainda, juntamente com o Jureira, para falar mais sobre isso. Mas como é que você enxerga o impacto desse filme na preservação da nossa cultura? Olha, eu acho que ele é essencial, sabe? No sentido de trazer, de resgatar mesmo. Quando a gente fala em resgatar a lenda, é resgatar não só esse folclore nosso para os mais jovens, que acabou se perdendo, não se fala mais nisso, né, o pessoal que está na escola agora. Então, de certa forma, levar isso para as escolas, retomar esse assunto, mas também mostrar que é possível fazer cinema aqui na cidade, em Itapetininga, né? Como a gente mostrou, trazendo aí uma equipe de cinema para cá, uma equipe de fora,
junto com pessoas daqui que já trabalhavam com audiovisual, e a gente uniu essas forças. Mais de 40 pessoas durante 5 dias trabalharam exaustivamente para fazer esse filme acontecer. Então, acho que a importância para a nossa cultura é de que nós temos uma cena audiovisual importante na cidade, que deve ser destacada e cada vez mais incentivada, e que a nossa cultura ela é forte para criar não só esse filme, mas muitos filmes, peças de teatro e muitas obras artísticas. Legal. Bom, a gente agradece então a presença do Canda, né? Vamos pedir para ele ficar um pouquinho mais aí, daqui a pouco ele volta para conversar mais com a gente. Nós vamos ao intervalo comercial e já nós voltaremos aí, agora entrevistando o ator Fábio Jureira. Fique ligado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Voltamos com o Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado. Hoje, nosso último programa, reportando-se a lendas de Itapetininga. Pois é, nós conversamos aí nesse primeiro bloco com o Alexandre Canda, que é diretor do curta-metragem que está sendo preparado aí, né? Retratando, fazendo um resgate das lendas de Itapetininga, especialmente aí da lenda do Raimundão. E agora, dando sequência às nossas entrevistas deste sábado, estamos recebendo aqui o Fábio Jureira, ele que é ator, é também diretor de teatro, pessoa experiente aí na área da dramaturgia, e hoje nos dá a honra da sua presença aqui. Boa tarde, meu amigo Fábio Jureira. Alô, senhoras e senhores, muito boa tarde, um grande abraço a todos, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Esse cara já interpretou todo tipo de atividade, de personagem, né? E tem novidade aí pra gente, hein? Fábio, como é que foi o convite para você participar aí desse curta-metragem, O Resgate da Lenda? Na verdade, a equipe de filmagem, eles estavam procurando atores, né, pro elenco. E, porventura, eu tenho aí um curso de teatro, né? Consequentemente, há várias pessoas lá que gostam da arte de interpretar, né? Eu fui procurado pelo Daniel, pelo Canda, e eles estiveram lá, conversaram com ambos, assim, os lados, né? O pessoal mais jovem e o pessoal mais velho do curso. E ele deixou aberto o convite para que as pessoas fossem fazer o teste. E eu, como não sou bobo nem nada, também fui fazer o teste, né? Porque além desse meu trabalho com direção de teatro, né? Eu fiz muito teatro, né? Como ator, antes de dirigir espetáculos e tal. E pensei, né? Imaginei, né? Visto que as pessoas que estavam envolvidas são pessoas sérias, né? Dedicadas à sétima arte, aí, ao cinema, e eu gosto bastante de cinema também. Eu vi, então, uma grande oportunidade aí de, né, botar para correr aí um pouco da minha carreira de ator. Muito que eu bom. acho que, assim, que é uma coisa que eu tenho feito menos, né, por conta das produções teatrais. Mas falou em cinema, depois que eu constatei a equipe, né, a galera que estava envolvida, é uma galera empenhada, eu falei, eu também quero fazer parte desse projeto, porque eu acho que eu já tinha a dimensão do quão grandioso, né, ia ser e foi, né, a produção. Puxa vida, legal. Agora, você já tinha algum contato com as lendas urbanas de Itapetininga antes de participar do filme? Barbaridade, com certeza, né? O tempo da escola. Desde o tempo da escola, por conta do teatro, né? Eu fui procurado pela Maria Menck, pela Luciane, várias vezes para que nós pudéssemos fazer, inclusive, a cena do Raimundão, né? Que é digamos aí, um carro-chefe. Né, eu acho que Itapetininga se identifica muito com essa pegada do Raimundão, mesmo porque tem a ideia de que tem a casa do Raimundão ali, né, para baixo ali da prefeitura e tal. Então tem uma coisa que ronda, né, que torna misterioso. Então isso sempre chama atenção. E a Maria Menck e a Luciane me chamaram algumas vezes para participar e fazer uma cena do Raimundão. Então, ano sim, ano não, a gente sempre estava envolvido aí na Semana do Folclore. E isso criou uma certa intimidade com a figura, com o personagem, o qual eu também fui me apaixonando. E ano passado, no projeto Teatro Literário, nós tínhamos um espetáculo chamado Lendas, né, onde a gente juntou ali várias lendas do livro mesmo, inclusive o próprio Raimundão.
e apresentamos, né, em várias escolas e tudo mais. Então, assim, é uma coisa bem recorrente a Legal. figura. Sensacional. Essa figura é exponencial das nossas lendas aí. Sim. Fábio, Sim. Você pode contar pra gente quem que interpreta o Raimundão no filme? Ele tava aí. Então, eu próprio. Não, sou eu. Não? Eu fiz o teste, né? Assim como todo mundo que esteve lá. Eu fiz o teste, né? Os meninos avaliaram. E aí, 2 semanas depois, eles me deram um recado que não era para eu cortar o cabelo, nem tirar a barba, porque o papel... Pra ficar bem com cara de Raimundão. Bem com cara de Raimundão mesmo. Puxa. Aquela coisa rústica, Certo, brucutu. certo. Agora, dizem, Fábio, que... Conta a lenda que o Raimundão ele foi atingido com um golpe na cabeça, os olhos pularam para fora, ficaram Olha ali só. pendurados, e que ele vai aparecer para alguém. Quem tiver a coragem de recolocar os olhos dele no lugar, fica com o seu tesouro, ou seja, com o tesouro que está ali enterrado. Como é que foi, confeccionar esse personagem, dar essas características a ele? É muito legal que no caso de criar personagem, né, você tem várias autonomias, coisas que você mesmo pode inserir, ou coisas que foram muito sugeridas pelo próprio Kanda, né, da maneira como ele via o Raimundão. Eu acho isso bem interessante, muito provocativo para quem é ator, porque aí não vence a sua mentalidade sobre o personagem, mas assim um conglomerado de pessoas que dão toques. Por exemplo, paulada na cabeça para saltar os olhos do Raimundão. Eu nunca tinha pensado a respeito. Diz que foi com E é uma visão. Isso, você percebe que isso que torna a ideia interessante, quer dizer, quem conta um conto aumenta um ponto, Pois não é isso? Então você vai agregando um monte de histórias. No próprio livro da Maria, assim, são vários Raimundões. Sim. Né? O Raimundão do cavalo gigante, o Raimundão das 3 esposas, o Raimundão que levou o escravo, que enterrou, ou esse da paulada na cabeça, enfim. Outra já fala que o Raimundão não era o patrão, não era o dono da fazenda, era um escravo, era um né? escravo. Aí eu vi uma versão que ele tinha um cachorro, e o cachorro também pulou os olhos do cachorro. Nossa! Então, assim, isso é muito legal, é divertido, porque mexe com o nosso imaginário, né? E tudo que um ator precisa é de estímulo. Certo. Né? A partir do momento que ele sabe, né, que você tem uma pessoa que tem claramente na cabeça o que ela precisa, né, no caso da direção, é fundamental que o ator, entendeu, tente atender essas necessidades para que isso fique mais fiel ao projeto possível, para que seja um projeto coletivo, por assim dizer, né, e não uma visão solitária de um ator. O trabalho do ator, muitas vezes, ele é solitário. Mas aí depende muito da sistemática de como essa equipe trabalha, né? O Kanda tomou a iniciativa de fazer vários laboratórios, vários tons, vários jogos, vamos falar assim, para que a gente encontrasse esse tom do personagem, né? Por exemplo, né, é o Raimundão da história? Eu diria mais que é o nosso Raimundão, que foi concebido para aquele momento. Tá, legal. O Kanda, ele fez referências aqui a várias lendas, né, que ao longo dos anos acompanhou aí a vida de muita gente, né, desde a mais tenra idade até a idade adulta, quando você começa a recontar essa história para os seus filhos, para os seus netos, e aí já vem com uma distorção aqui, outra ali, de repente a história já não é mais aquela, né, ela já ganhou aí novas nuances, novas características, tal. E essa é a riqueza cultural, né, do nosso país, das nossas histórias. Eu penso a mesma coisa, que é muito rico, né? É muito fértil, e à medida que você vai dando oportunidade para quem tem essa mente criativa, seja um diretor de cinema, seja um ator de teatro, seja uma pessoa que pinta, uma pessoa que tem sensibilidade para escrever uma poesia, que consequentemente muitas vezes acaba virando a letra de uma música, né? A maneira como a arte ela se entrelaça, ela é fabulosa. Não é à toa que isso existe há milênios. Mas aí eu quero também parabenizar a vocês, né, atores, diretores, que de repente da letra de uma música consegue fazer um filme e chamar tanto a atenção, né, do espectador ali, do apaixonado pelo cinema, pelo teatro e tudo mais. Agora, como é que foi a dinâmica entre os atores durante as filmagens, especialmente aí utilizando os talentos locais? Eu não consigo afirmar, porque a estrutura que foi armada, né, no nível extra profissional, assim, me impedia de algumas coisas, entre elas enxergar. Mas por quê?
Porque o cara não tinha zóio. O zóio estava despencado. Estava na altura da bochecha. Assim. E, então, assim, eu fui auxiliado o tempo todo, durante um período de 8 horas, que foi o período que eu fiquei maquiado, pela equipe, que estava comigo o tempo todo, a todo minuto. E, então, assim, muita coisa eu acabei presenciando num outro sentido, que é no sentido auditivo. Estava muito ligado no que estava acontecendo, ouvindo, mas ver mesmo, eu testemunhei muito pouco, quase nada. A não ser na sequência de gravação. Bom, aí é coisa da história. Vamos contar algum bastidor, então? Bastidor? Porque daqui a pouquinho, Fábio, a gente vai trazer de volta aqui o Canda, você e ele vão participar desse debate, esse bate-papo aqui. Aí vocês legal. contam alguma coisinha aí de bastidor, alguma curiosidade aí. Agora, o que você acredita que o público vai sentir? Como é que está a sua expectativa em relação à possível reação do outro lado, né, do lado de quem vai assistir o filme? Olha, o Canda fala bastante dessa perspectiva de que fazer cinema em Itapetininga é algo extremamente possível, e isso foi provado, e que isso basicamente estimule outras pessoas, entendeu? E que Itapetininga se torne, sim, uma referência, seja do que for, mas assim, são mais de 250 anos de município, são mais de 180 mil habitantes. Quer dizer, deve ter muita gente com potencial, sempre querendo participar de alguma coisa. E o cinema ele surge como mais um veio, né? Mais uma possibilidade para que a arte possa se tornar espontânea. Então, assim, à medida que estimule mais diretores, mais atores, mais produtores, se Tatuí é a capital da música, por que não Itapetininga é a capital do cinema? Pode ser que nós já temos aqui um teatro, né, muito forte, que aliás você é um dos baluartes, né, nesse sentido, nesse tipo de arte, e a gente pode sim tornar Itapetininga até a capital aí das artes cênicas, artes teatrais e tudo mais, né? Bom, agora, participar desse curta-metragem mudou a sua percepção sobre a importância do folclore na cultura local? Na verdade, eu sempre tive muito empenhado nesse veio, né? Quando surgiu a oportunidade de fazer o teste para o Raimundão, eu fui justamente por isso, pela essa paixão que já existe, que já está nutrida, né? Eu acho que desde esse trabalho literário das autoras, né, à medida que isso vai inspirando peças de teatro, vai inspirando quadros, esculturas e filmes, né, nessa pegada cinematográfica, para mim, basicamente, assim, só reforçou uma ideia que eu já tinha e que, infelizmente, uma andorinha não faz verão. Então, quando o pessoal do cinema se agrega e junta com o pessoal do teatro, né, a maneira que isso potencializa, em termos de perspectiva, o que mudou para mim é que ficou mais possível de que nós temos identidade cultural, de que isso vale a pena ser debatido, vale a pena ser filmado, vale a pena ser roteirizado, né? Não só como autoafirmação de identidade, mas como perspectiva para as pessoas no futuro, para que as pessoas, cada um saiba valorizar suas próprias histórias, suas próprias lendas e por aí vai. Agora, como é que nós podemos fazer para assistir aí esse filme? Aí, boa pergunta. Pode ser para você? Eu acho que vamos direcionar isso aí para o director, que eu acho que ele tem os detalhes sórdidos. Vamos deixar para o próximo bloco, então aí ele conta para a gente como e onde nós podemos, né, assistir então a apresentação. Aquela expectativa, né? Teatro, cinema, tem esse caráter. Vamos deixar a última cena, a cena mais dramática para o final, né, Fábio? Isso é legal, funciona muito bem, porque, né, principalmente... Segura o público, né? Exatamente, principalmente nessa questão da internet, hoje em dia essa linguagem é muito dinâmica, né? Então, tem que fazer um suspense. Vamos fazer suspense. Mas então. É que eu também não sei mesmo. Bom, com o Fábio Jureira, nós vamos aí encerrando então esse nosso esse segundo bloco de entrevistas. Voltaremos já, aí juntando aqui o talento, a capacidade, a competência desses dois atores, diretores, o Fábio Jureira e também o Canda, né, com mais detalhes e curiosidades, inclusive bastidores aí desse filme aí sobre a lenda de Itapetininga. Fique ligado, voltaremos já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora,
A rádio que é feita pra você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, focalizando o assunto folclore e hoje dando ênfase ao filme O Resgate da Lenda. Eu quero destacar que também está presente aqui, além do Canda, além do Jureira, também o produtor, o Du Jacob. E ele está aí, né, conosco também, não quer falar nada sobre o filme, né, nem sobre os trabalhos, deixou essa incumbência aqui para os nossos dois entrevistados de hoje. Bom, vamos então seguindo, eu queria saber de vocês, aí o Fábio ou o Canda podem responder, como é que foi a colaboração entre a direção e elenco na criação desse filme? Bom, foi uma experiência única, né? Não só com o Fábio, né? A gente teve ali atores representando lendas muito diferentes, né? O João Simões, que é aqui o nosso artista da nossa cidade, um ator, já teve aí trabalhos na Globo, tudo. Aceitou participar do projeto, então teve um desafio muito grande de um trabalho ali junto com ele. Mas também outros atores aqui da cidade, né? Como a Fableca, a Isolete Rosa, Mila Rust, até o Bob Vieira fez uma participação. Uma palhinha no filme. Bom, e as crianças também, tinham 2 crianças, né? O Cauã Juliano, que foi incrível, e a Clara Lima. Então eu tive um processo de preparação com cada um, muito individual, de mais ou menos 2 meses, me reunindo com eles, lendo o texto e depois tentando achar o personagem, não só o que eu achava de cada um, mas o que com eles, como atores, traziam para cada um. E o Fábio pode contar um pouco como foi o do Raimundão, né? A perspectiva, o Canda sempre teve muito claro a ideia do Raimundão, e eu acho isso fabuloso, porque muitas vezes a gente vem em busca de motivação e às vezes o ator ele sofre uma sobrecarga, porque ele acaba concebendo tudo e às vezes é apostado numa espécie de intuição ou técnica, mas o fato é que quando você tem um norte, fica mais fácil de remar naquela direção, né? Então nós fizemos muito trabalho em cima do texto, já propriamente dito. Tinha a ver com a movimentação, tinha a ver com a respiração, tinha a ver com a compreensão de um cadáver e decomposição, porque o Raimundão, a gente ficou muito dentro dessa figura, dessa discussão, desse deslizar de um lado para o outro entre um Raimundão que é um espectro, que é um fantasma, ou então algo que realmente é vivo e que está se locomovendo, está se mexendo aí durante anos e anos. Então, esse meio termo foi muito divertido, porque você podia ir de um ponto ao outro, né? Então, assim, o personagem, não sei se é necessariamente um spoiler, mas o personagem aparece, entendeu? Ele tem uma coisa de espectro, de fantasma, mas ele também é físico. E isso é muito divertido, porque você não fecha a tendência do personagem, você acaba deixando isso muito mais aberto, né? E o Canda foi muito objetivo nesse sentido. Quer dizer, o fato de ser um trabalho colaborativo, né? Não imposto, vai ser assim, né? Ele propunha a visão e havia sempre um contraponto, uma contraparte, e a coisa foi se construindo a partir dali. Um processo muito sadio, muito criativo, e essa pegada de ensaiar antes de partir para o set de filmagem, eu acho que, para mim, particularmente, fez um grande diferencial. O que é muito interessante, porque assim, a gente fala aqui no ramo da interpretação, não é necessariamente uma receita de bolo, né? Então, muitas vezes, o padrão de motivação que funciona para mim, não funciona para outro ator, não funciona para outra atriz, por uma série de questões. Às vezes pelo repertório de vida, às vezes pela idade, tudo implica, de certa forma. E isso é muito divertido, porque é justamente essa dificuldade que dá a motivação. Foi um processo muito único com cada um mesmo, mas o Raimundão achou a voz dele, como que era? Era uma coisa das profundezas das terras do inferno. Cara, eu tô ficando cada vez mais curioso de assistir esse filme. Vem, assista, que é bom. Vou assistir. O elenco é incrível, o diretor é incrível. Você tem uma promessa que eu faço e que eu vou cumprir fielmente, essa eu vou assistir mesmo. Agora, houve algum momento durante a produção em que vocês perceberam que estavam criando algo realmente especial?
teve... Porque o projeto ele era muito ambicioso, vamos dizer assim. A ideia de trazer uma câmera de cinema. Tá. Quando a gente fala câmera de cinema, a gente está falando de uma câmera com todo o conjunto dela de lentes ali de $100 mil, que veio para Itapetininga. E ela acompanha mais um caminhão de equipamento, de luz, de maquinária para fazer isso acontecer. Então, quando você vê um caminhão chegando e descarregando e muita luz, né? Um caminhão. Luz e com aquela câmera gigantesca e toda a equipe que vem junto com ela e as pessoas daqui. Tinha ali estagiário do Darcy Vieira, a gente levou 5 estagiários da escola lá do 3º ano que sonhavam em trabalhar um dia com audiovisual e já estavam dentro de um set de filmagem com aquela estrutura, com tudo aquilo acontecendo, e camarim, e correria para lá e para cá, e mula, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Então era tanta coisa, né, que até eu que já conhecia isso, já tinha trabalhado com cinema em São Paulo, já conhecia esse tipo de estrutura, mas a hora que eu vi isso aqui em Itapetininga e me vi na posição de diretor daquilo tudo, foi um momento que eu falei, estamos fazendo algo histórico e único mesmo. Concordo. Algo histórico, único, marcante para a nossa identidade cultural aqui de Itapetininga. Eu estou curioso para saber alguma coisa dessa mula, como é que ela foi conseguida, como é que ela apareceu aí. A gente tinha uma ideia de pôr... Essa é a mula do Raimundão? É a mula do Raimundão. É mesmo? A gente tinha uma ideia, na verdade, vou até contar um bastidor aqui que é bem engraçado, que a gente tinha no roteiro inicial, o Raimundão aparecia num cavalo preto. Certo. Um cavalo, né? Não sei o quê. E daí a gente foi, a produção, né? Ali do Jacob, mas o Edwin também na produção, eles foram atrás do cavalo. Certo. E vai batendo de porteira em porteira dessa cidade, atrás de um cavalo preto, ator ainda, não bastava ser um cavalo, tem que ser ator. E daí conseguiram um cavalo. No dia que conseguiram um cavalo, eu falei, mas e se... Considerando que a nossa lenda originária da cidade é a mula ruana. É mesmo. Não é? E se fosse uma mula e não um cavalo? Daí os meninos ficaram bravos comigo, mas foram atrás de uma mula. E acharam o seu Paulo Vieira lá que nos cedeu a mula, levou a mula, ainda fez a mula atuar e daí o Raimundão teve a sua mula. Eu fui lá fazer um laboratório com a mula. Fui lá conhecer a mula, rapaz. Eu não ia me aproximar da mula no dia da apresentação, da gravação, da filmagem. E aí os meninos tiveram a ideia de que eu fosse até lá, de que montasse na mula. Fazer um processo de amizade. Né? Exatamente. E eu acredito que isso fez o diferencial, porque na hora da gravação ali, pela maquiagem eu não conseguia enxergar e tal, mas quando eu soube, né, disseram, aqui a mula está aqui do seu lado. Então eu já tinha referência de qual era a mula. Então, esperto. E aí a gente se cumprimentou, tá, aquela coisa, e seguimos gravando. E quando a mula viu a cara do Raimundão, ela não se assustou? Mas não? é isso que eu digo, eu não conseguia ver, porque eu estava com os olhos tudo maquiado. Provavelmente ela ficou preocupada. Agora, vamos lá. Conta algum acontecimento, algum fato, alguma curiosidade dos bastidores aí dessas gravações. Olha, eu acho que o Canda deve ter pelo menos umas 2 dúzias para falar. Eu sei de uma que aconteceu comigo, né? Porque isso é muito claro no cinema, assim, né? Muitos atores, eles agem em períodos. Então, assim, teve o período do Raimundão, teve o período da Mulher de Branco, né? Assim, então, teve um momento em que eu realmente estava para aquilo. Então, eu presenciei quando eu estava ali, mas a gravação durou o quê? Uma semana? 5 dias, né? 5 dias, então deve ter acontecido um monte de coisa. Mas o fato é que eu não enxergava. E na hora do almoço, me serviram ali uma feijoada, eu sabia que era feijoada porque eu senti o cheiro. Então, na hora que abriu a tampa, eu falei, feijoada. Certo. Aí, beleza, papo vai, papo vem. E aí eu ia... O desafio era comer, né? Porque eu não estava enxergando. E eu estava com 2 olhos pendurados aqui, ó. Um de cada lado, assim. Então, cada vez que eu dava uma agachada, assim, dava uma colherada na feijoada, assim, o zóio descia junto. E dava um tibum. Sabe como aquele mergulhado na boia? Então, assim, cada vez que eu levantava, acho que tinha que dar uma limpadinha e tal. E eis que eu entro no camarim, né? Pra ver se estava tudo bem com o homem que estava comendo sem enxergar uma feijoada. Comendo no escuro. E olho para... Tá tudo bem com você, Juliana? Ele... Levanta o rosto com os olhos pendurados, tá tudo bem. E uma couve pendurada no olho. Não estava tão bem assim. Não tinha como perceber. Puxa, que legal. Se ele não me falasse, eu jamais saberia. Agora, quanto tempo você ficou caracterizado? 8 horas. Rapaz. Eu fiz questão de contar. Né? Não, porque assim, é um exercício tremendo.
né? Você tem que apostar em coisas incríveis, do tipo assim, paciência, né? Eu imagino uma pessoa que tem claustrofobia, como é que se sairia numa situação dessa. E aí você tem que ter a mente muito diluída para pensar em várias coisas, para que aquilo não te incomodasse, porque era uma estrutura sobre o seu rosto, né? Então, você passasse um tempão com aquilo que tinha o formato do seu rosto, mas não era literalmente o seu rosto, e aquilo pesando, né, literalmente, durante todo esse tempo. Então, acho que foi um desafio de resistência assim, bem grande. Não sou uma pessoa ansiosa. Se eu fosse, provavelmente ia querer saber o que estava acontecendo, ou ia ficar incomodando as pessoas, viu, para que lado. E eu só ficava na minha ali, às vezes fumava meu cigarro. O pessoal cuidou muito de mim, foi incrível. Mas foram 8 horas assim, de escuridão, sem referência nenhuma. Mas aí foi máscara ou foi uma maquiagem que fizeram? Isso é importante falar. Foi uma maquiagem de efeito que nós conseguimos para quase todos os personagens, mas do Raimundão era uma das mais complexas, porque tem personagens muito complexos aí nessa história. E quem fez essa maquiagem só foi possível porque poderiam a gente fazer isso de várias formas, né? Uma forma mais simples ou uma forma de efeitos especiais depois, mas nós tínhamos uma possibilidade de Itapetininga, né? Aqui em Itapetininga nós temos um Koichi Sonoda, que é um artista de maquiagem incrível. E a gente descobriu ele também, um trabalho dele de próteses mesmo, super realistas. E quando a gente já mora em São Paulo, trabalha com isso mesmo, e quando a gente descobriu que ele era daqui ainda e fazia... Eu convidei ele, falei do desafio. Quando eu falei o Raimundão, o desafio de fazer o Raimundão, ele na hora aceitou. Então foi graças a esse trabalho incrível que o Koichi Sonoda tem também de maquiagem hiperrealista, né? Maravilhoso, sensacional. Agora, qual a mensagem principal que vocês esperam transmitir aí com o resgate da lenda? Olha, eu vivi, como eu disse, eu vivi parte do processo, né? Dos 5 dias de gravação eu tive em 2 dias, e eu acho que a expectativa é que isso chegue ao maior número de pessoas possível e que a gente possa, assim, se não resgatar, fomentar uma nova identidade cultural, entendeu? Não só de autoafirmação, de sermos de Itapetininga e tudo mais, mas dessa pegada hipermoderna e super válida que é o cinema, né? Trazendo essa verdade para as pessoas e que talvez não sejamos todos consumidores, só consumidores de cinema, mas sim fazedores de cinema, por assim dizer. Porque nós temos aqui obras literárias, né? Inclusive, estou aqui com o livro do professor Dirceu, que também retrata lendas, né? O próprio livro da Maria Menck, né? Agora, uma pessoa só pode ler ali naquele espaço de tempo, naquele local. De repente o filme vem e abre um leque aí, né, que muita gente pode assistir, né? Então é maravilhoso isso. Eu acho que tem também uma coisa incrível, que é, como eu disse ali no outro bloco, desde meu bisavô falava dessa história do Raimundão, né? Ele ia atrás do ouro do Raimundão. Falava em tom de iria mesmo, ele procurava, né? A gente tem também essa leitura e se ouvia falar dessas lendas. Mas, o que a gente tinha? A gente tem livro, a gente tem algumas imagens, a gente já teve apresentações de teatro representando essas lendas, mas não existe um Raimundão no imaginário de todo mundo aqui. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu, cada um tem sua cobra da matriz. Como será que é essa cobra da matriz, né? Que tamanho ela é? Como é o corpo dessa cobra? Cada um tem o seu na sua cabeça. A diferença quando a gente faz um filme, e eu trouxe para o Fábio esse desafio, é que a gente cria um Raimundão coletivo. Agora, depois que você assistiu o filme, não tem mais como você desver o filme. Então, aquele Raimundão agora, ele é o Raimundão que o Fábio criou. Né? A cobra é a cobra que a gente vai apresentar lá no filme. E daí agora passa a ter um imaginário coletivo em cima desse Raimundão, né? E dessas lendas. Maravilha. E o que vocês mostram sobre a cobra? A cobra é spoiler, eu não posso contar muito. Não pode contar. Então, muito. Quem assistir o filme vai ficar sabendo. Mas filmaram alguma coisa então da matriz ali, né? Onde dizem que fica a cabeça da cobra e tal. Então, vai ser sensacional. E a gente convida as pessoas então a assistirem. Eu perguntei para o Fábio, ele disse que você era a pessoa mais indicada para responder. Onde, como e de que forma a gente pode fazer para assistir esse filme? Bom, primeiramente, para saber exatamente como vão ser essas exibições, é acompanhar a nossa página no Instagram,
né, @o Resgate da Lenda, porque lá nós vamos divulgar todas as informações, inclusive como foi esse processo, os bastidores, making off, até novembro. O lançamento mesmo, dia 5 de novembro, aniversário da nossa cidade, vai ter um grande evento de estreia, isso vai ser amplamente divulgado pelas redes sociais, também com os nossos parceiros aí. A ideia é que todo mundo saiba onde vai acontecer esse grande evento de estreia, mas não se preocupe, se você perder a estreia no dia 5 de novembro, ao longo do mês de novembro e dezembro, nós vamos fazer outras exibições aí em teatros pela cidade, né? Também ao ar livre. Nós queremos realmente levar esse filme para o maior número de pessoas. Verdade. E se você quiser assistir e falar, não chegou perto de mim aqui, é só mandar um direct lá na nossa página, a gente vai exibir o filme perto de você. @o Resgate da Lenda. Resgate da Lenda. Puxa. Fábio, eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós que agradecemos Puxa aqui a vida, oportunidade. Vocês são incríveis. Enriquecedor demais. Obrigado mesmo. Valeu, grande Raimundão. Ô, Canda, obrigado pela presença aqui. Sucesso aí nesse empreendimento. Agradeço muito vocês a oportunidade. Vamos junto. Legal. É maravilhoso conversar com quem contribui aí, né, para a preservação do nosso folclore, da nossa história, né, da nossa cultura. Chegamos assim ao final de mais um Jornal do Meio-Dia especial de sábado. Puxa vida, a gente fica triste quando encerra. Você também quando encerra uma peça e tudo mais, né? O povo quer mais. Acontece, mas o importante é que vai ter mais no outro dia, vai, e mais. É verdade. Obrigado, então, Jureira, obrigado, Canda. E hoje nós mergulhamos aí nas lendas de Itapetininga, né, resgatadas brilhantemente pelo curta-metragem O Resgate da Lenda. Agradecemos, então, aos nossos convidados, o Canda e o Jureira, por participarem conosco e agradecemos a você, ouvinte, por nos prestigiar até agora. Grande abraço, um excelente final de semana, fiquem com Deus e segunda-feira a gente volta com mais um Jornal do Meio-Dia. Boa tarde e até lá. Feita